Mas todos nós sabemos que o privilégio, ele não existe na criação. Deus dá a todos nós as mesmas oportunidades, as mesmas ferramentas, os mesmos utensílios para enfrentarmos as dificuldades às quais estamos destinados. Então não há privilégio. Existe justiça e merecimento. Se eu me esforço e se eu faço por onde melhorar a minha forma de vida, o meu comportamento, a minha ética e a minha moral, o alto percebe a pequena transformação que ocorre em nós. E dessa maneira, não é privilégio, mas nos ajuda no processo. É merecimento. À medida que nós nos esforçamos e nós nos doamos no serviço do bem, nós conseguimos receber uma assistência maior para que possamos cada vez mais fortalecer essa transformação em nós mesmos e podermos espalhar através do nosso exemplo a semente do bem e do amor. Deus não vende suas bênçãos, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não há escambo com Deus. Aquilo que nós conquistamos com o nosso merecimento. Porque nós fizemos por onde merecer aquilo. Então, uma coisa que a gente vê muito acontecer são as promessas. Eu vou fazer uma promessa a Deus. Eu vou pedir a Deus determinada coisa. E se Ele me conceder, eu prometo que nunca mais eu como pão. Eu prometo que só vou usar a partir de agora a roupa azul e branca. Essas promessas que são feitas, mas Deus não faz troca dessa maneira. Se nós pedimos a Deus algo, e se aquele algo vai nos ajudar, vai nos beneficiar na nossa jornada, e ao mesmo tempo nós merecemos alcançar aquela graça, nós vamos conquistar. Mas muitas vezes aquilo que a gente busca, aquilo que a gente deseja, é exatamente a coisa que vai nos atrapalhar, que vai dificultar a nossa jornada. Porque nós não sabemos exatamente o que nós precisamos, mas Deus sabe. Nós merecemos passar por determinadas circunstâncias porque fizemos por onde nos comprometermos para isso e, ao mesmo tempo, Deus nos dá todos os subsídios através da força, da paciência, da tolerância, da disposição, da assistência espiritual que todos nós recebemos para superarmos essas dificuldades. Nenhum de nós está abandonado à própria sorte. Triste daquele que pensa isso. Deus esqueceu de mim. Deus não esquece de nenhum de seus filhos. Ao contrário, Deus sabe quando uma folha cai de uma árvore. Ele não vai saber a necessidade dos seus filhos? Claro que sabe. Mas como um grande pai, bom, amoroso e justo, ele nos dá a oportunidade do aprendizado através da dor. Porque muitas vezes o amor, até o amor em desequilíbrio, ele pode ser prejudicial. Aquele pai e aquela mãe que ama tanto o filho, passa tanto a mão na sua cabeça com os erros que comete, não está ajudando o seu filho a melhorar. Ao contrário, muitas vezes está incentivando-o a continuar no erro, porque ele está aprendendo que ele vai ter sempre alguém que vai encobrir os seus enganos. Mas esses enganos um dia serão cobrados. E não é cobrado pelo outro, é cobrado por nós mesmos, pela nossa consciência. Porque à medida que nós evoluímos, é a nossa consciência
que nos diz aquilo de bom e de mal que realizamos e o que precisa ser modificado. Sabe aquela frase que a gente escuta muito que diz: faze a tua parte e o céu te ajudará? É assim mesmo. É essa questão da troca, é essa questão do assumir o compromisso e saber que por trás desse compromisso existem várias mãos amorosas, invisíveis, que nos ajudam a sustentar as nossas forças diante da dificuldade. O esforço próprio, o conhecimento, a aceitação de quem somos e das nossas fraquezas, a vontade verdadeira de mudar, de assumir o compromisso, de dizer: eu vou transformar esta pessoa, esta individualidade em algo melhor. Eu vou sair daqui melhor do que eu cheguei. Isso se chama transformação moral. Tudo isso está ao nosso alcance. Eu não posso realizar nada disso por ninguém. Eu só posso fazer por mim mesma. Eu posso orientar, posso dizer palavras de incentivo para as pessoas que estão com dificuldade. Eu posso até segurar a mão e dizer: bora, eu vou junto com você. Mas eu não posso carregar a cruz de ninguém. Cada cruz tem o peso e o tamanho necessário para as nossas próprias dificuldades, para as nossas próprias experiências. O esforço é de cada um de nós. Mas quando nós nos convencemos, quando nós nos entendemos necessitados de olharmos diante de nós mesmos e dizermos: sou um espírito imperfeito que precisa muito melhorar. E vou atrás desse melhoramento. Vou atrás desse trabalho de transformação moral. É um trabalho difícil, não é fácil, exige muito de nós, principalmente no que diz respeito à disciplina, porque se não tiver disciplina, a gente não vai conseguir. É preciso a dedicação, é preciso a confiança na assistência do alto. É preciso fé, coisa que anda muito enfraquecida nos nossos corações nos últimos dias, nos últimos tempos. Porque nos vimos diante de uma situação difícil como essa que estamos vivendo da pandemia e muitos de nós, em algum momento, entrou em pânico porque não confiou no alto, porque não entende a necessidade que todos nós estamos tendo agora de experimentarmos esse momento e essa dificuldade tão grande de estarmos convivendo com uma ameaça invisível, mas ao mesmo tempo devastadora. E a fé, a confiança, ela vai vir através do conhecimento. Então, o nosso esforço próprio, ele deve começar exatamente no que diz respeito a buscarmos o conhecimento, o esclarecimento necessário para entendermos, primeiro, quem somos nós. Depois, por que estamos aqui? Por que é que eu passo por essas situações? Por que essas experiências difíceis me visitam constantemente? Tudo isso a doutrina espírita nos revela. Tudo isso a doutrina de luz, o Consolador prometido por Jesus, nos faz compreender de forma que não resta dúvida alguma, porque tudo é uma questão de lógica. Se usarmos do bom senso, vamos entender perfeitamente do que nós estamos lendo, do que a espiritualidade está nos falando, das necessidades que precisamos ter para nos melhorarmos. Os sacerdotes temiam Jesus
Porque Jesus é o espírito mais perfeito que pisou a terra. Como eu falei, nosso guia e modelo. A maior força moral. Jesus teve que diminuir a sua luz para estar aqui entre nós. Outro dia eu conversava com um amigo e a gente dizia sobre uma mensagem de Marta. E Marta, nessa mensagem, ela revelava um momento em que Jesus pousava em sua casa, Marta, irmã de Maria e de Lázaro. Jesus pousava em sua casa, como era costume, porque eram amigos. E Marta relata no meio de uma noite que ela desperta e ela vai ao local onde o mestre repousava e ela é tomada de uma luz tão grande naquele espaço que ela não consegue se aproximar. Porque Jesus, ele estava com o Pai a todo instante. Bastava querer. A sua força, a sua superioridade moral é imensa. E isso amedronta. Porque a gente tem medo do que a gente desconhece. Mas lembremos de que foi ele que trouxe para a gente a lei do amor. E aquele que fala e nos ensina, não só através da fala, mas através dos seus exemplos, através do seu comportamento, que nos fala a respeito que nos fala sobre respeito, que nos fala sobre amor, sobre perdão, sobre tolerância. Isso há mais de 2000 anos passados. Hoje, vivemos uma situação em que paramos e observamos como ainda não nos respeitamos. Como somos ainda intolerantes, intransigentes, arrogantes, impiedosos, muitas vezes, para com aquele próximo, muito próximo. Faça ideia com aquele que nos ofendeu de alguma maneira. Quando, meus irmãos, vamos atender o convite de Jesus de amarmos o nosso inimigo? Se não conseguimos amar bem nem os nossos amigos. É através de Jesus, é seguindo os passos de Jesus, que nós vamos conseguir encontrar o caminho certo para seguir adiante. Esses ensinamentos do Mestre é exatamente através dos seus exemplos. Jesus não escolhia o melhor. Ele não tratava apenas com aqueles que eram aceitos pela sociedade. Justamente o contrário. Ele mostrava que a necessidade era de todos e ele estava ali para todos. E é esse o convite que ele deixa para a gente. Fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem pela necessidade de trabalhar no bem. Fazer o bem, ajudando aqueles que necessitam, independente de quem seja. Porque dores todos nós temos. Se não tivéssemos a necessidade de vivermos a dor, não estaríamos aqui no planeta de provas e expiações. Já estaríamos num nível mais alto. Mas não, ainda estamos aqui. Ainda necessitamos da dualidade, da paz e da perturbação, da luz e da sombra, do bem e do mal. Porque é através dessa dualidade que nós conseguimos enxergar tudo o que nós temos à nossa disposição. E dessa maneira, vamos dar o devido valor ao que realmente importa, ao que deveria ser prioritário em nossas vidas. Se eu posso ter paz em vez de aperreio, é uma escolha que eu posso fazer. Se eu escolho me manter no aperreio, precisamos avaliar as nossas escolhas. Era através do caminho reto, correto, do amor,
que Jesus nos ensinava, que ele sempre nos dizia, e é exatamente por isso que nós precisamos segui-lo em seu caminho, para que possamos vivenciar o Evangelho. Porque quando nós falamos em vivenciar o Evangelho, a gente acha que é estudar, conhecer e falar. O Evangelho, ele precisa ser vivido nos nossos dias, nas nossas horas. É preciso colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus, todas as experiências que Jesus viveu no que diz respeito à convivência com os outros. Nós temos oportunidades. Se a gente parar para analisar direitinho, a gente tem várias oportunidades no dia de vivenciar o Evangelho na nossa vida. Através do perdão, da tolerância, da paciência, do esforço, da dedicação ao bem. É importante. Como Jesus sempre dizia, abre aspas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por mim. Para que possamos entendermos melhor a Deus, precisamos conhecê-lo. E para entender melhor a Deus, nós só vamos conseguir à medida que nós vamos nos despojando das nossas imperfeições e vamos subindo degraus lentamente. Degraus que vão de conquistas morais que vão nos fazer mudar aquela imperfeição por uma boa conquista. Então, a partir daí, nós vamos começar a entender Deus. E para ficar mais fácil, a vivência de Jesus, a vivência do Evangelho nas nossas vidas é fundamental. Portanto, não precisamos estar dentro de um templo religioso para nos ligarmos ao alto. Não precisamos de uma imagem de madeira ou de barro para render a nossa homenagem e rogarmos por proteção. No momento em que fechamos os nossos olhos, elevamos o nosso pensamento, tiramos da nossa mente toda a negatividade, todo o pensamento ruim e nos dirigimos a Deus, a Jesus e a espiritualidade superior, através do nosso coração, do desejo sincero de pedir ajuda para nos melhorarmos, nós estamos em contato direto com o Pai. Nós estamos em contato com o Mestre, com um amigo incondicional de todas as horas que não desampara ninguém. E é isso, meus irmãos, que eu convido a todos a fazer nesse momento. Fecharmos os nossos olhos, mentalizarmos mais uma vez a imagem meiga do doce Rabi da Galileia e conversarmos com Deus através da prece que o próprio Mestre nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigada, Jesus amigo, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em teu nome, buscando compreendermos um pouco mais sobre os teus ensinamentos e sobre as orientações que a doutrina espírita nos traz. Dessa maneira, conhecedores da verdade, que possamos buscar, Senhor, os meios necessários para nos melhorarmos intimamente, para darmos a oportunidade da espiritualidade amiga nos ajudar através da intuição, do amparo e da orientação que muitas vezes não temos ouvidos de ouvir, nem olhos para enxergar. Mas a espiritualidade amiga não desiste de nós.
Segue, Senhor, aguardando a oportunidade de bem nos orientar. E por isso nós te agradecemos. Te agradecemos porque temos a certeza de que sempre que necessitarmos de vós, aqui conosco estarás. E mais uma vez, Senhor, te agradeço pela oportunidade que a União Espírita Maria de Nazaré me trouxe para mais uma vez refletirmos sobre os teus ensinamentos, sob a luz da doutrina espírita, para que possamos conduzir as nossas existências da melhor forma possível. Permanece conosco, Jesus, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, agradecemos mais uma vez pela oportunidade. Deixamos a todos da União Espírita Maria de Nazaré o nosso abraço carinhoso, o nosso beijo afetuoso, cheio de gratidão e torcendo para que em breve possamos novamente estarmos juntos, reunidos, sempre trabalhando com Jesus. Um beijo em cada coração. Que Jesus nos abençoe, que nos envolva com sua luz e com seu amor, hoje e sempre. Tchau, tchau, gente. Obrigada, tá?